sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Com Fidelidade. Aqui é o Alan, missionário da comunidade Fidelidade. Sejam todos bem-vindos para mais essa noite de bate-papo conosco. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Que alegria estar aqui mais uma semana. Que alegria estar vendo você aí curtindo, comentando, compartilhando. É muito bom ver essa interação. Lá, o pessoal tem colocado lá nos comentários que está gostando do conteúdo. Estou gostando de ver a participação, hein? Isso é muito bom. Então já escreve aí da onde que você está assistindo, qual tema, sugere um tema aí pra gente. Vocês podem falar Advento, Natal, futebol não, né? Futebol dá muita boa. Participou do Corinthians. É isso aí, que o Corinthians é a torcida fiel. Ó. O podcast com Tem tudo a ver com fidelidade. fidelidade. Nem tudo é perfeito. Ó o convidado, Olha o convidado se manifestando aqui já. Dando a sua opinião. Gente, se inscreva aqui no canal, siga as nossas redes sociais para acompanhar as novidades. Como a gente tem falado, aqui no YouTube da Comunidade Fidelidade, nós temos o podcast toda quarta-feira, 19h30. Tem pregação, tem informação e vem vindo muita coisa boa por aí. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário e o seu like no nosso podcast de hoje. Isso mesmo. E Dan, não só os nossos podcasts estão aqui no canal, né? Nós temos as mesmo. pregações do grupo de oração, nós temos algumas formações que estão lá também, pregações de retiros que a gente faz, né? As pregações dos retiros que nós tivemos esse ano está aqui também no canal do YouTube, então tem muita coisa boa. Então, como o Danilo falou, se inscreve, ativa o sininho, as notificações e deixa o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? E nesta noite, Danilo, nós estamos aqui mais uma vez com mais um convidado muito especial. Esse é o ano jubilar da comunidade, é o ano festivo, 25 anos de carisma, fidelidade para a igreja. Então, esse início desse apostolado, dessa missão que nós estamos aqui com o podcast Com Fidelidade, a gente está trazendo os membros, trazendo um pouco da história, da vivência, do que é ser comunidade Fidelidade. Amém. E vamos deixar ele se apresentar, né? Vamos. Boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite, irmão. Dan. Graça e paz. Graça e paz. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui no estúdio Algeri, né? Isso Junto com o mesmo. nosso irmão Ilso Júnior, que está aí na técnica. Ninguém conhece Ilso, né? Então, o Júnior. Júnior. Mas nós somos membros fundantes da comunidade Fidelidade. Está aqui para mim hoje é uma alegria. Primeiro, pela providência de Deus na vida do nosso irmão, Sim. com os dons que Deus deu para ele. E outra, uma grande alegria estar com vocês aqui, porque eu vi esses meninos pequenininhos lá na Sagrada Família. Não tinha filho, não era casado, né? Usando aquela camisetinha amarelinha lá, como é que Juventude é? Missionária. Loucos, Missionária. malucos, pirados por Jesus. Então, eu lembro da história de vocês, né, na Sagrada Família, com o Padre Paulo Afonso, dentro das pastorais, e hoje, depois, Divina Missão, e hoje estão conosco, né, missionários da Comunidade Católica Isso aí. Fidelidade, e nesse apostolado maravilhoso aqui, que Deus nos deu, que é um trabalho com a comunicação e a comunidade Fidelidade, desde o seu nascimento, inclusive o nascimento da comunidade, ele é dado com o início da rádio, né? Então, Isso. era algo muito novo já para aquele tempo, né? Uma rádio comunitária, rádio Fidelidade, né? Agora, o podcast, como é o nome aí? Com fidelidade. Com Fidelidade, né? Então, louvado seja Deus por isso. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou o Jorge, sou missionário da comunidade católica Fidelidade, desde o início, então nós chamamos de membros fundantes, né? Então, estou lá desde 2000, um pouco antes, né? Porque o Daniel foi meu professor de violão, né? Comecei a estudar com o Daniel em 96, né? Eu acho que quantos anos vocês tinham em 96? 96 eu tinha 7. 8 anos. E eu já estava aprendendo violão, né? Eu só queria saber de Dragon Ball e Pokémon. E o Daniel era meu professor, que hoje é nosso fundador, então acompanhei muito da história da comunidade um pouco antes, né? Ali ainda, quando estava pensando em ser comunidade, né? O Daniel foi meu coordenador de grupo de oração, né? E aí depois eu coordenei grupo de oração também. Primeiro coordenei grupo de jovens, né? Em 96, onde eu conheci minha gatinha, Cláudia Rodrigues, que já veio já aqui. esteve aqui Já esteve conosco. participando com a gente. E nós somos o primeiro casal, claro, antes do fundador, né? A comunidade nasceu em 2000, mas antes já tinham ali
as questões pré-fundantes, né? E aí, em 2001, eu casei com a Claudinha, né? Nos conhecemos no grupo de jovens. Tenho 9 filhos, né? 9 As pessoas... filhos. Vem o Lucas e a Mari, né? Que estão aqui conosco, mas nós perdemos 7 gestações. E quando eu digo perdi, é que, na verdade, estão lá no céu já, Sim, né? né? Então, nós cremos no paraíso, na vida eterna, e um dia nós nos veremos lá, nos encontraremos. Com a graça de Deus. Né, antes, né, aqui falando dos bastidores, me perguntavam da questão da vereança, né? Mas nunca sonhei em ser político, mas sempre sonhei em ser pai. Então, eu comecei a trabalhar registrado aos 14, comecei um pouco antes, né? Na verdade, a trabalhar sem registro, mas no meu primeiro registro já comecei a guardar o meu dinheirinho, que eu queria ter minha casa, ter minha família e ser pai, né? Olha só Que legal. Sou missionário da comunidade desde 2000, então esse ano 25 anos de missão dentro do Carisma. Minha área de formação é gestão e hoje sou vereador também dentro de uma missão que a comunidade também designou ao Jorge como missionário. Então, além de ser vereador hoje por uma questão social, a igreja nos pede, né? Também é uma questão de apostolado, né? É missionariedade também, né? Amém. Legal. Temos muito assunto para falar aqui. O Jorge já deu um briefing de tudo Já. aquilo que nós vamos falar, mas falando um pouquinho assim do Jorge missionário, fala pra gente o que que você faz hoje dentro da comunidade. Você acabou de falar que você tem esse apostolado fora da comunidade, né, que é o ser vereador aqui na cidade de São Bernardo do Campo, mas dentro da comunidade, o que que você faz hoje, Jorge? Hoje eu passei praticamente por todos os apostolados dentro da comunidade, né? Então fui formador, fui intercessor, eu que coordenava as missões no início, né? Então a visita das casas. Eu não sei Tem se umas ainda histórias tem. boas aí de quando você coordenava as Olha, missões, hein? Deus foi muito bom conosco, né? E a comunidade nunca deixou de visitar as famílias nas casas. Esse é uma beleza da missão da comunidade, que é esse encontro com as famílias, né? Então, Daniel sempre teve dentro do carisma o desejo de estar nas casas, porque a igreja tem essas duas asas, né? A asa do templo, hoje é domingo, né? O pessoal vai ver aí depois aí, mas nós hoje festejamos, né? O templo de São João de Latrão. Então a gente tem a igreja como templo, a primeira asa, né? Mas é o templo da igreja e o templo da casa. Então são as duas asas da igreja, né? Então eu tenho uma igreja doméstica, São João Paulo II falava muito sobre isso, e o Daniel sempre teve isso como dentro do carisma, a evangelização. Então passei por lá, eu acho que eu coordenei por 10 anos as missões, né? 10 Foi anos algo de missão. maravilhoso, né? O apostolado da música, desde lá de trás até hoje, eu trago dentro da comunidade, né? Então, precisa animar um retiro, precisa animar o grupo de oração, precisa animar uma célula, precisa... O Daniel falou, vão vocês, mas tem outros missionários hoje, graças a Deus, músicos também na comunidade. O Daniel tem o carisma da música também, né? Há muitos anos, inclusive é professor de música, né? O Daniel é formado em música. Eu tô no pé dele pra ele me ensinar a tocar violão. Aí, ó. O Lucas tá dando aula lá na Fidelidade, Vou me lá na inscrever. comunidade. Aí, ó. Mas- Já fez a propaganda do filho aí. Não pode deixar, né? E hoje, então, tem o apostolado da música, tem o apostolado da pregação, mas hoje o meu principal apostolado é na política. Então, inclusive, por conta desse mandato, né, desse envio para a política dentro da comunidade, tem o nosso estatuto traz um capítulo só falando a respeito dessa missionariedade dentro da política, né? Que legal. A gente vai falar sobre a sua vida pública daqui a pouco, um pouquinho mais pra frente. Só que eu queria lançar um novo momento aqui no nosso podcast, Dan. Aí sim, novidades, hein? Novidades. A partir desse episódio, nós vamos ter um momento da selfie. Olha aí, ó. Então a gente vai tirar uma selfie aqui no ar com o nosso convidado, já para deixar registrado, soltar nas nossas redes sociais para o pessoal curtir, compartilhar e estar por dentro daquilo que está acontecendo aqui nos bastidores também.
Bacana, vamos lá. Vamos lá? Presta o Danilo telefone. É tá coisa mais de bem jovem, né, posicionado. cara, isso aí, né? Tem que aproveitar. Então vamos lá, sorrisão. Vai lá. Vamos lá, aqui, ó. Vou tirar uma em pé e uma deitada, hein? Vamos lá, mais uma, mais uma. Aí, Aê! Opa! Nosso momento da selfie. Nosso momento da selfie. Você falou das missões, você ficou 10 anos aí coordenando as missões, né? Missão nas casas, pregação em grupo de oração também, ou só mais essa questão da comunidade e visitar as casas? E uma outra dúvida que surgiu, nesses 10 anos, mudou muito a forma de organizar as missões? Pergunto isso porque no começo nosso aí de caminhada na igreja, a gente marcava uma reunião para fazer uma reunião. E ligava para as pessoas, mandava um torpedo, SMS, tudo, e você decidia as coisas presencialmente. De uns anos para cá, hoje a gente tem diversas ferramentas, chamada de vídeo, grupo no WhatsApp, tudo que lista de transmissão, né? Nesses 10 anos de missão, mudou muito o jeito que você falava, a forma de contato com as pessoas, assim? Olha, hoje nós estamos aqui num podcast, então é missão, vai chegar pra gente que a gente nem sabe, é a rede mundial, né? Então vai chegar para outras pessoas, porque a palavra de Deus ela não tem fronteiras, mas as missões não mudaram. Eu acho que permanece da mesma forma, que é não perder o seu princípio de evangelização, que é nas casas. Sim. Talvez a forma de contato hoje. O WhatsApp é o mais rápido hoje, né? Mas tem outras formas de contato, né? Hoje tem o Instagram, tem o direct, as pessoas conversam por lá. Tem gente que chegou até a comunidade pelo direct do Instagram ou do Facebook. Então a forma de comunicação pode ter mudado, mas o princípio de evangelização não mudou, porque é a oração nas casas, é o toque. Tem uma frase do fundador que há muitos anos ele falou, né? E o Júnior é um dos grandes propagadores dessa frase, né? Satisfaz o nosso carisma em impor as mãos, né? Impor as mãos é um gesto da igreja, dos padres, dos bispos, mas nós somos batizados e pela graça do batismo nós somos sacerdotes, profetas e reis. A gente não pode esquecer disso. Então nós temos sim que levar a oração para as pessoas, nós temos sim que levar a evangelização nas casas. Hoje o padre, você imagina, nas grandes metrópoles, ele não vai conseguir chegar a todos, né? Uma paróquia do tamanho da nossa no Battistini, 60 mil pessoas. O padre não vai chegar em todas as casas. No domingo, os padres às vezes não conseguem nem rezar a missa em todas as capelas, né? Tem 8 capelas, 10 capelas, 6 capelas, não tem horário para conseguir estar na igreja, no templo. Imagina nas casas. O princípio da evangelização e da missão não mudou. É o mesmo, né? Então, vai alguém para pregar a palavra, alguém vai puxar o Santo Terço. Se tiver violão, louvado seja Deus. Se não tiver, a gente puxa no gogó, mas vai na casa. Né? Esse princípio de evangelização não perdeu, né? Agora tem o grupo de oração que vai para o YouTube, tem outros meios de evangelização, né? Mas o princípio das missões até hoje continua o mesmo, que é o simples na casa. E é no simples que Deus faz, que Deus age, né? E é muito legal porque nós temos isso também intrínseco na nossa comunidade, né? Porque nós temos as células de evangelização que se realizam nas casas, né? Todas as semanas nós temos hoje, se eu não me engano, 7, 8 células e que movimentam ali mais ou menos 100 pessoas, né? Cada célula aí com 12, 15 pessoas, fazendo justamente isso, partilhando a palavra, partilhando o alimento, rezando, partilhando da vida um do outro, falando de Deus dentro das casas, né? E no escondimento. No escondimento. Não tá nas redes sociais, não... Tá, às vezes tem foto, né? Porque agora tem a selfie também lá que faz cada célula, né? E vai pro grupo das células lá também. Mas é algo simples, pequeno. Deus age no escondimento, né? Então é lá que a graça de Deus vai acontecendo nas células, mas além das células nós visitamos as famílias que precisam de oração, as pessoas nos pedem oração, então continua indo para as casas. Eu hoje estou um pouco mais restrito por conta desta missão na política. Específica, né? Mas ainda vou fazer pregação fora, prego muito nos grupos de oração, dou formação. E ainda quando chamam também na missão nas casas, eu ainda consigo. Não vou em todas, mas
ainda vou também, né? Que vai mudando conforme apostolado. Eu tenho um apostolado hoje muito árduo, que é a política, e consome muito. Imagina. Então, o Jorge está partilhando aí da questão das missões, né? Que a missão não mudou, é estar próximo das pessoas, levar o evangelho, levar a oração. Então, você que está assistindo aí o nosso podcast, entra lá no Instagram, tem um direct, tem as postagens com o telefone da comunidade, o WhatsApp. Você pode entrar em contato e pedir uma missão na sua casa. A gente vê o missionário, a agenda e tenta estar junto também, rezando, levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus para as famílias. E, Jorge, nessas missões aí, 10 anos, Alan, de missão. Não, 10 anos coordenando. Coordenando, né? 25 anos de missão. 25 anos de missão. Isso. Nessas missões nas casas aí, tem algum fato que você lembra, assim, que, nossa, esse marcou, esse foi mais cômico, esse foi mais difícil? Você poderia partilhar com a gente aí, irmão? Rapaz, você me pegou agora, que foram tantas casas. Olha, eu lembro de um fato inusitado, assim, A que gente foi gosta, até conta engraçado, aí. né? Até eu brinco, né? Porque nós fomos solicitados até pelo padre, né? Para que pudéssemos visitar uma casa que a comunidade sempre trouxe dentro do Carisma um ministério de cura e libertação, né? Então tinha uma família que estava, e sempre com muito equilíbrio, né? Porque, tudo é o demônio. Não, né? E a gente tem esse equilíbrio, sempre trouxe na comunidade. E nós fomos rezar numa casa, e nessa casa o padre já tinha avisado, né? Então falou, olha, tá acontecendo isso e isso, vão lá, façam oração e depois vejam como vão acompanhar, né? E eu lembro como se fosse hoje, assim, né? Quando a gente iniciou, assim, dei a primeira nota para cantar o Em Nome do Pai ali, a pessoa já caiu no chão, né? Nossa. Já caiu no chão, gritando, daquela forma, não tava da forma como a gente vê nos filmes e tudo mais, né? E aí depois até na cabeça, né? Para um bom sanguíneo, né? Que acaba trazendo, meu Deus, será que o violão tava tão desafinado assim? Mas brincadeiras à parte, né? Houve uma manifestação ali, a gente continuei cantando em nome do Pai, os irmãos foram ali e tal, Puseram tranquilizando, puseram as mãos, já foram para outro lugar, continuamos rezando o terço, depois fizemos o acompanhamento dessa pessoa, então tinham sim ali alguns sinais de alguma contaminação, mas era algo mais emocional, psicológico, mas foi acompanhado o caso pela comunidade durante um tempo e depois não houve mais nenhuma manifestação, né? Mas falando a respeito da questão da cura e da libertação, mas nós acompanhamos muitas famílias que não tinham uma vivência da igreja, que não iam, não participavam tanto, então a gente rezou por muitas famílias nesse sentido e começaram a participar. A comunidade sempre teve assim uma ligação forte com problemas com questões emocionais, né? O Daniel sempre foi uma das pessoas que falou muito de psicologia, tanto é que lançou aqui um livro, né? Vocês estão vendo aqui, Temperamento sob Controle, né? Então, o Daniel sempre falou muito sobre psicologia, sobre doenças emocionais, psicossomáticas, né? Então a gente sempre acompanhou essa questão da libertação, mas sempre com um olhar muito equilibrado, vendo essas questões emocionais. Então a gente acompanhava por muito tempo pessoas que tinham depressão e que com a oração, com a psicologia, com a medicação foram curadas, né? Então muita gente, não foi uma, não foi duas, foram muitas pessoas mesmo. Então, casais que não engravidavam, que a gente rezou e os casais engravidaram. Então, tem muita coisa que aconteceu. Transformação de famílias, casais separados que reataram, pessoas que não eram casadas que casaram, filhos que não eram batizados que batizaram, e por aí vai. Então, milagres na questão espiritual, milagres na questão da família, na questão de filhos, quantas pessoas nós oramos e foram curadas, né, libertas. Então tem muita coisa para Que legal, pra né, contar. ouvindo o Jorge falar isso, porque muitas vezes as pessoas olham assim para a comunidade e falam, mas o que vocês fazem, né? Vocês fazem, né? E vendo esses testemunhos, justamente voltando lá no início do nosso bate-papo, é no escondimento, né? A gente vai na casa, reza pela pessoa, acompanha aquela pessoa,
instrui aquela pessoa de acordo à luz da fé, né? Aquilo que a igreja fala, aquilo que a igreja ensina, vai acompanhando e vai levando ela a galgar, né? A trilhar esse caminho dos sacramentos, tudo o certinho. batismo, o crisma, o casamento, o matrimônio. E isso é a missão do carisma, né? Levar essas pessoas para Deus também, né? Levar pra santidade. A busca da vida de santidade não é no extraordinário, é no ordinário, né? Então, essas mudanças que parecem ser pequenas são grandes mudanças na vida das pessoas. E a gente precisa ter esse olhar desse amor, desse carinho de Deus, desse resgate espiritual. Qual é o espírito que tem conduzido a sociedade? Não é o espírito de Deus. Então, quando a gente tem um encontro pessoal com Cristo, a nossa vida é transformada. Com Transformada. Então, quantas famílias, quantas vidas foram transformadas no encontro com a comunidade, no encontro com o missionário, que talvez você só viu uma vez, mas a vida daquela pessoa foi transformada. A gente nem sabe, eu nem sei. Na verdade. E a vida dessas pessoas foram transformadas. Hoje nós estamos aqui na internet, né? Como você falou, é uma rede mundial, a gente não sabe até onde vai chegar esse podcast. Mas, se eu não me engano, a Cláudia, ou foi o próprio Daniel que falou, que lá atrás eram gravadas fitas cassetes, né? Sim. E pregações, e gravava-se 20, 30, 40, 50 e distribuía as pregações. E talvez lá atrás já tinham pessoas que eram evangelização já tá tocadas, longe, né, pelo carisma, Comunicação, né? que a gente nem sabia quem eram essas pessoas, né? A própria rádio que o Jorge falou, né? Enquanto as pessoas, a rádio chegou, as pessoas podiam fazer, ligar, pedir oração e tudo mais, né? Então o carisma obedecendo o evangelho, né? Chamado, né? Olha, a Levar. rádio foi um grande apostolado. Demandava muito tempo da comunidade. Você Muito, serviu na rádio? Tinha muito. programa, Tinha, missões lá? né? Meu programa era... Faz uma voz de locutor aí da rádio. pra Como gente que era ver. o seu bordão, Jorge? meu Tinha programa bordão? Meu programa era um programa de oração. Então, como eu coordenava as missões, a gente tinha o terço da cura e da libertação, né? Rezavam o terço, né, comum. Então, nas dezenas, rezava... Nossa, agora me fugiu. Senhor Jesus, que o teu sangue nos lave, nos cure e nos liberte. Então, entrava alguém ao vivo e a gente rezava ao vivo juntos, clamando por Legal. milagres. Pelo telefone, a pessoa Pelo ligava telefone. e rezava ao vivo. Olha só. E era legal, né? maravilhoso, maravilhoso. Tem vários testemunhos daí também de pessoas alcançadas e de graças alcançadas também, não? Então, o nome do programa era Com Jesus, Tudo Pode Ser Mudado. E aí a música vocês já sabem, né? Padre Jonas, né? Com Jesus, tudo pode Aí, ó. ser mudado. Mudado pela força. É Que essa aí. bênção. Jorge, vamos caminhar aqui no nosso bate-papo. Fala agora um pouquinho da sua vida profissional. Né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes e você falou pra gente que você começou a trabalhar com 10 anos, né? Muito cedo, né? Bem cedo. Só que você só teve um emprego registrado, né? Até hoje. Então fala um pouquinho aí da sua trajetória profissional até chegar na política. Aí você para, depois a gente continua. Eu vou tentar abreviar então, tá? Meu pai faleceu muito cedo, né? Ele veio para São Paulo, nós somos uma família da Paraíba. Então minha mãe veio depois de 2 anos. Meu pai veio trabalhar, conquistar as coisas, e minha mãe veio com minhas irmãs. Mas E eu e meu irmão nascemos aqui. Isso que eu ia perguntar. Minhas 2 irmãs lá e eu e meu irmão nascemos aqui, né? Tá. Nós somos de Jabaquara. Com 2 aninhos vim para o bairro Batistini e lá meu padrinho nos ajudou muito, o padrinho Isaías, minha madrinha Lúcia, né? Somos muito gratos. E aí, como meu pai faleceu muito cedo, então nós também tivemos que trabalhar mais cedo para ajudar minha mãe, né? Então, com 10 anos, estava vendendo sorvete, depois fui ajudar num mangueirão. Tem gente que não sabe o que é um mangueirão. O que é um mangueirão? Essa é a pergunta. Cuida de porcos, né? Mas tinha porcos, vaca, tinha galinha, tinha tudo lá. E o que a gente ganhava lá, né? Tinha os supermercados grandes, então eles tinham uma parceria, esse lugar,
e pegava nos supermercados pão, frutas, um monte de coisa. Então a gente que trabalhava pegava o melhor, né? Pegava as frutas melhores. Então você separava o trabalhava por pãozinho alimento. por alimento. Então, Entendi. 2 a 3 vezes por semana eu ia e a gente pegava um pouco de alimento para levar para casa, mas era muito bom. Vinha uns pão de chocolate, Aí, ó. nossa. Até hoje eu lembro. A memória afetiva com alimentação é boa. Maçã, banana, enfim, vários legumes, né? Então a gente. Depois fui trabalhar numa horta, né? Não sei se sabem, mas o nome Jorge, ele tá ligado à agricultura, né? Trabalhador da área da agricultura, Aí, né? ó, Agricultor. sabia não, ó. Essa é a novidade, Essa é hein? nova. É o significado Podcast do com nome. fidelidade, presta atenção, pessoal. O podcast com fidelidade também é cultura. É Aí, ó. isso aí. Então, Significado do nome Jorge aí, por favor, novamente. eu gosto desse negócio da etimologia, né? E meu nome tem a ver com trabalhador. Então, trabalhei sempre com terra, então plantio, essas coisas. Então, eu gosto disso, né? Bacana. Moraria fácil lá em Piedade. Fácil, Oh. fácil, fácil, né? Vamos Que é rezando. uma outra missão É. que Deus está nos dando. Trabalhei numa horta, depois fui trabalhar numa fábrica de bloco e, por fim, trabalhei no depósito do Nando, né? O Nando, o irmão dele tinha um depósito que chamava Salute, ali na rua, na Galvão Bueno, na entrada da Rua das Flores. E aí, uma prima minha me apresentou na Acrylex. Com 14 anos e meio, eu iniciei lá na Acrylex para 15. Então toda essa trajetória aí foram 5 anos aí. 5 anos. Mais ou menos. Trabalhei com meu padrinho vendendo roupa também na feira. Olha, E trabalhei vendendo sorvete. Sabe aquele sorvete que gira assim na máquina aquele é bom. sorvete de massa, Aquele, cara? aquele cara de suco, É. que a garrafinha Tinha de uma suco garrafinha fica fica ali. de vidro assim. Nossa, Esse é o bom, hein, esse é meu? top. É feito com gelatina, né? Então é saudável aquilo lá, porque é gelatina de mocotó, né? Junto com. Olha, O Aí você sabor. põe o sabor, né? Mas é uma delícia. E eu podia chupar 3 no dia. No calor. O pagamento era 3 aí, Não, ó. aí tinha um pagamento tá. também, né? tá. Que era comissão, né? Mas antes de entrar na Acrylex, né? Trabalhei lá com meu padrinho. Aprendi demais com ele nessa questão de vendas, como falar com as pessoas, como vender o sorvete, como fazer direitinho. Então, aprendi muita coisa com meu padrinho. Sou muito grato, né? Uma das pessoas que eu tenho como pai, né? Já falecido, né? Mas trago no meu coração essa gratidão de tudo que eu aprendi com ele, né? Acho que até essa forma de falar, claro, muito da minha mãe também. Minha mãe conhecia a vizinhança toda, né? Onde ela chegava, arrumava amigos. Minha mãe era muito conselheira, né? De todos da rua. E aí na Acrylex, né? Eu entrei com 14 para 15 anos, em 96, isso, 15 anos. E aí fiquei durante 21 anos trabalhando lá. 21 né? anos, Passei por tudo, 16 anos na área de logística, separação de pedidos, auxiliar 1, 2, 3, 4, 5, conferente 1, 2, 3, 4, 5. Depois fui para a área de supervisão na expedição. Depois fui para a área do escritório, ajudar meu chefe em tantas coisas. Aí não tinha mais para onde subir lá. É aquele negócio, só se o chefe morrer, né? E graças a Deus apareceu uma oportunidade. Um grande amigo meu, Flávio, também, né? Me chamou para trabalhar com ele nesse setor que estava sendo desenvolvido. E ele viu algo em mim. Ele falou: Jorge, eu quero você para trabalhar comigo. Tava para gerenciar esse setor, porque ele ia para outra. E aí veio algo novo, né, na minha vida, que foi a questão da política. Então, em 2014, a comunidade teve ali um chamado, uma graça, e aí em 2015 comecei a fazer as formações. Em 2016 nós fomos eleitos, em 2017 eu me tornei vereador. Então lá na Acrylex você começou, trilhou vários cargos e ia para um projeto novo, um cargo novo, mas aí... Fiquei 5 anos nesse cargo ficou ainda, 5 na área de anos. vendas, mas quando eu estava já tinha promessas ali de gerenciar o setor, porque meu chefe ia para outra área. E aí eu ia ficar sozinho nessa área. E aí ia vir outras pessoas para trabalhar comigo e eu estava para gerenciar o setor já. Então, Aí apareceu a mas política. tudo na minha vida, na profissão, foi graça de Deus. Então, eu sempre rezei muito dentro da minha profissão.
Eu lembro como se fosse hoje, quando eu tava para casar, né? Eu já tinha ali 4 para 5 anos de empresa, eu precisava de uma promoção, porque eu precisava ganhar mais. Falei, eu vou casar, vai vir as contas, vai vir isso, vai vir aquilo, meu. Eu falei, preciso, cara, preciso ganhar mais. Eu saí de férias e eu fiz um compromisso com Nossa Senhora. Eu falei, eu vou rezar o rosário todos os dias, colocar nas mãos de Nossa Senhora. Se eu não receber a promoção, eu vou chegar segunda-feira e vou falar com o meu chefe. Se eu não receber a promoção, vou para outra área, vou procurar emprego, né? Beleza, cheguei na segunda-feira, eu entrava às 7h22, meu chefe já me chamou para conversar. Ele falou, ó, Jorge, apareceu uma vaga na área de conferente, vem para cá e você vai ser promovido. Eu falei, Nossa Senhora, rapaz, essa... Não falha. Não falha. Nossa Senhora não falha. Enfim, isso é um pouco da minha trajetória. Eu sou muito grato. A Acrylex é uma família, né? As pessoas que trabalharam lá, o Alan trabalhou lá, né? Ele sabe. É uma família. Então, tenho ainda um grande carinho. Faz 9 anos que saí de lá, mas um grande carinho por todos. Eu cresci muito, aprendi muito, né? Lá eu casei, lá fiz minha formação, lá tive meus filhos lá. Então, 21 anos na mesma empresa é uma vida, né? A Acrylex, ela... Eu já passei por algumas empresas também, né? Trabalhei numa empresa terceirizada dentro da Vox. Nós trabalhamos juntos também numa empresa lá em São João Clímaco. Peças plásticas plásticas. Dessa empresa eu trabalhei na Ford. Quando eu saí da Ford, eu entrei na Acrylex. E assim, de todas as empresas que eu passei, com certeza a Acrylex foi a melhor que eu trabalhei. Eu não fiquei tanto tempo. Trabalhava na minha área lá também, na área da qualidade. Mas com certeza é o que você falou mesmo, né? As pessoas eram com uma grande família lá dentro, né? O pouco de tempo que eu fiquei, construí amizades que tenham levado ainda pra minha vida, né? Então, eu sou muito grato a todos lá, né? Desde os diretores, os gestores, os donos, né? Que passeava pela Quando fábrica. eu fui sair candidato, né? O seu seja, o seu combate, você é louco, vai entrar pra política e sua carreira, 21 anos aqui na empresa e tudo mais. E eu lembro como se fosse hoje, né? Já tô entrando em outras questões, talvez vocês vão perguntar, né? Não, mas pode falar. E aí eu olhei pra ele e falei, nós não precisamos de pessoas melhores na política? Ele olhou assim e falou, é verdade. Né? É verdade, então tive apoio, né? Tanto é que você pode sair 2 meses, né? De licença, não recebe, né? Mas 2 meses, saí os 2 meses e tive mais 1 mês de férias. Foram 3 meses trabalhando na eleição. Muito bom. Nós tivemos esse chamado dentro da comunidade para estar na política, né? O Daniel, ele já partilhou com a gente algumas vezes lá na comunidade. Como foi esse chamado, né? Que o Daniel, a princípio, ele foi chamado para ser vereador, né? Explica certinho aí pra gente como é que foi esse... Assim, né, lá atrás o projeto, na verdade, hoje o projeto que nós fazemos parte, né, que está além da comunidade agora, né? Então o Daniel foi chamado para fazer a escola de líderes em final de 2014. Mas o chamado na política veio antes. Então a comunidade sempre rezou em todo ano eleitoral para saber qual candidato nós iremos votar. Porque candidatos cristãos que têm os nossos valores, a nossa visão, se possível cristãos católicos, né? Então a gente sempre rezou, né, no ano eleitoral. A igreja, na verdade, ela nos pede, né? A doutrina social da igreja ela vai falar da participação do cristão na política. Nós temos o sacerdócio da cidade de Deus, que são os padres, que são ordenados, sacerdócio ordenado. E nós temos o sacerdócio leigo, que é o sacerdócio social, é o sacerdócio para cuidar da cidade dos homens. Então, a igreja sempre falou da importância da participação do leigo na política. Existe um problema hoje porque a luta de classes está em tudo. Então, até dentro da igreja, a gente vê uma visão errônea da política. Sim. Muitos criticam, falando mal, porque a luta de classes está. Então, tem que falar mal, tem que criticar. Tem que ter uma oposição, tem que ter uma crítica ali. É isso, mas está errado, né? A igreja foi a primeira a dizer que a política é a mais alta forma de caridade. Então, por que é a mais alta forma de caridade? Aí depois os outros papas vão dizer uma das formas, mas se eu não me engano, Pio XI vai dizer isso, né? Porque
a política, ela está para o bem comum, que é o bem de todos, né? É caridade de verdade. Então, quando você faz uma escola, você não fala, esse aqui, se não for católico, não entra. Não, a escola é para todos, né? Isso mesmo. É um hospital, é para todos. Uma infraestrutura de um bairro é para todos. Então, política é caridade, política é amor. E outra, a política ela está intrínseca ao ser humano. Então, a ordem natural das coisas foi uma ordem instituída por Deus. O Espírito Santo, ele não é desordem. Ele não é desorganizado. Não, o Espírito Santo é ordem, é organização. Então está dentro de nós, está dentro do ser humano a organização das coisas. E aí está nas nossas mãos, nós somos cristãos. Então nós precisamos estar dentro desta ordem. Não pode, o cristão não pode se afastar. Se abster dessa... Se abster, acho que é até melhor a palavra. Se abster, né? Fica neutro ali, não se Não. envolve, não entra. Talvez até, e eu vejo muito isso com pessoas de bem, assim, que nem escutam mais notícia de política, não... isso na eleição do quê? Tu ficar a par, né? Se abstém mesmo, não se envolve. Então a comunidade, ela sempre teve esse olhar, essa preocupação de rezar, discernir, acompanhar para indicar para quem votar. Em 2014, os fundadores falaram, olha, em 2016 nós vamos lançar um candidato. Vão rezando a isso. Foi na eleição para deputado, né? Eu falei, vamos rezar, né? Tá Vamos bom. rezar aí, ó. Chegou Então, isso surgiu no coração do Daniel, do fundador. O Márcio, ele tinha um época pouco também. mais essa questão política, né? Acho que trazia dentro do coração dele um pouco mais. Mas eram os dois, né? Os dois me chamaram. Sempre eram os dois, né? Em tudo, né? Mas eu acho que o Márcio tinha um pouco mais essa visão. Preciso perguntar, tá? Foi um, foi o outro. Mas sempre os dois que conversaram comigo, né? Mas o Márcio sempre teve ali um pouquinho mais essa visão da participação da questão social e na política. E aí mas isso foi em 2014. 2014. Mas aí, 2014 Foi só a ideia. foi só ideia direto para você ou não? Para a comunidade num todo? Primeiro para a comunidade num todo. E aí, no final do ano, eles me chamaram para conversar individualmente. E o Daniel falou o seguinte: falou, olha, conversamos com a comunidade e todos acham que seu nome é o melhor nome para a gente lançar como candidato. Eu fui muito sincero, olhei bem pro Daniel e falei, olha, eu tô fora, eu tenho já meu trabalho, eu sou missionário da comunidade, tenho minha família, eu acho que eu já faço meu papel na sociedade, né? O Daniel falou, olha, vai rezar e depois vem conversar comigo. Conversa com sua esposa, né? E quando eu disse não, o Daniel olhou muito para mim, ele fez uma pergunta, né? E ele falou, qual é o nosso carisma? E aí eu falei, ser santo para tornar o mundo mais santo. E ele falou, e por que não na política? Nossa. Eu falei, vamos rezar, né? Porque aí vai naquilo, faz parte, né, de você, de nós, que é o carisma, né? É isso. É o chamado. É o chamado, né? A vocação. E hoje eu vejo como um chamado de Deus, porque a nossa comunidade, ser santo para tornar o mundo mais santo, Daniel sempre falou conosco, o nosso carisma é no mundo. Então, nosso carisma é ter melhores professores, melhores advogados, gestores, trabalhadores na ponta. Por que Melhores não? famílias, jovens, né? O nosso carisma precisa estar em todos os lugares, né? Sim. Então, por isso até que nascemos como comunidade aliança. Hoje, depois de 25 anos, né? Claro, o Daniel vem pensando nisso há mais tempo, né? Então, faz uns 2 anos, mais ou menos, que o Daniel hoje está totalmente 100% dedicado à comunidade. E hoje pensamos, sim, numa comunidade de vida, mas o princípio do carisma foi aliança, Tá no porque mundo, era né? para estar realmente no mundo. Hoje, Deus está chamando a algo a mais, né? Além de estar na sociedade, trabalhando, desenvolvendo projetos, estando em todas as áreas da sociedade, é também esse chamado à vida. Mas só para finalizar a pergunta, então. Esse chamado foi dentro da comunidade, com toda essa vida de oração e tudo mais, para esse chamado da política, mas nós também encontramos um projeto de transformação de sociedade,
que nasceu do coração de Deus, e o Reinaldo é o idealizador desse projeto. Tinha uma escola de líderes que o Daniel foi chamado. E aí sim, eu fui no lugar do Daniel. Então o Daniel foi chamado para fazer tá. a formação. E aí, no caso, você foi fazer a formação no lugar dele. E quando eu fui, eu vi algo maravilhoso, fantástico, muita formação científica, muita formação humana, muita gente de Deus unida num lugar só, com muita coisa boa. E aí eu trouxe pro Daniel, ele falou, opa, encontramos um lugar então. E aí ele falou, vai ajudar, vai lá ajudar lá. Vai se formar, vai. É, E Só um complemento aí na pergunta, né? O fundador falou para você, por que não na política, tudo, vai rezar e conversar com a família, com a esposa. O que a Cláudia respondeu quando você partilhou essa primeira resposta missão? dela. antes da Cláudia responder, eu falei, ixi, tô salvo. Vou falar com a minha esposa, ela vai falar que não. Pronto, Ela tá bom. Ela vai falar por mim, né? Ela vai falar por mim. E aí, Cláudia, fui conversar com ela. Falou: olha, o Daniel me chamou para conversar junto com o Márcio e eles querem que nós tenhamos um apostolado na política como missão. E o meu nome que foi escolhido, né? E eu queria saber o que você acha. Cláudia me olhou, fria, que sabe, Tramontina, corte rápido. e seco. Se é missão, eu tô junto. Nossa. Falei, nossa, rapaz. Falei, então tá bom, vamos rezar e Olha continuar que rezando. legal. Isso foi em 2014, né? A eleição foi só em 2016, então 2 anos depois, mas tive a oportunidade de conhecer o projeto, ter muita formação. Então, meu líder nessa questão espiritual e de liderança e de formação é o Daniel, né? Na comunidade. Tem outras pessoas que nos formaram também, Padre José Aguirre, entre outros, né? Padre de Grandes, Padre Schuster. Tivemos muitas formações, mas o Daniel me lidera nessa questão da espiritualidade, né? Mas o Reinaldo é esse grande líder nosso na questão política, né? O Reinaldo, ele é de São Paulo, mas ele não é daqui do ABC, né? Você Não. encontrou ele nas formações. Nas formações. O Reinaldo é de Dracena, né, no interior de São Paulo, e também é fundador de uma comunidade, uma associação, é cristão, e começou a desenvolver um trabalho de formação para os cristãos, né? A igreja sempre falou da importância do cristão na política, mas é muito difícil achar um lugar onde a gente possa se formar sem ficar buscando conteúdo. Você pega um pouquinho ali, um pouco aqui. Não, tá tudo no mesmo lugar, né? Então, gerou uma unidade nessa diversidade, na questão cultural e também na questão formativa científica. E também na questão doutrinal, né? Ô Jorge, diante desses dois cenários, né, que você está falando aí, que se apresentou. Um que você vivia, que era uma carreira em ascensão, ainda, né, em ascensão na Acrylex, 21 anos, toda uma trajetória, o reconhecimento dos donos da empresa, né? E esse chamado a essa nova missão, a esse apostolado e o conhecimento do Libicon e dessas formações, como foi esse peso, né? Como foi tomar essa decisão para você? Foi algo muito pesado no sentido, poxa, eu tô deixando tudo para trás que eu construí, ou não? Ou você falou como a Cláudia, não, é uma missão, é um chamado, eu vou mergulhar de cabeça. Como é que foi esse conflito interno aí? Eu trago uma coisa dentro de mim desde os 15 anos, quando eu comecei a participar do grupo de jovens, né? E eu tive ali uma porrada no estômago. Que minha mãe sempre foi da igreja e sempre levou a gente, mas aquela conversão inicial, a primeira conversão, eu não tinha tido ainda, né? Já tinha feito catequese, até ia nos grupos de oração e tudo mais, mas eu não tinha tido aquele impacto ali com Jesus para dizer, pessoal, né? Preciso mudar de vida, preciso começar a ler a palavra, preciso começar a rezar de verdade, né? E em 96, quando eu iniciei o grupo de jovens, né? Eu fui naquele grupo de jovens e eu vi algo muito diferente. E uma alegria nos jovens que não precisava de droga, não precisava de nada, não precisava de bebida, não precisava de nada. E eu falei, cara, isso aqui é diferente. Eu vou começar a participar desse negócio. E naquele primeiro dia que eu fui no grupo, eles estavam reformulando a base
da coordenação. Certo. E eu fui naquele grupo primário, falei, eu vou nesse negócio. Aí fui pro grupo de jovens, depois fui pra reunião de base. E nessa reunião eles começaram a fazer algo que uma experiência que eu nunca fiz, de falar os seus pecados ali. Eu falei, Nossa. caramba, o que eu vou fazer nesse negócio daqui a 16 anos, né? E aí eu vi cada um foi falando, eu falei, vai chegar em mim, vou falar umas coisinhas aqui, beleza, né? Falei um pouco e tal, aí coordenadora do grupo de jovens, a Cristiane, e Cláudia também coordenava o grupo de jovens nessa época, né? Ela olhou pra mim e falou, olha, vai e não tornes a pecar. Nossa. Aquilo roeu dentro de mim. A partir dali, eu comecei a ter um encontro pessoal com Jesus e fui trabalhando isso. E nos encontros de formação, a gente tinha uma palavra rema na nossa vida. Não sei se vocês fizeram essa experiência já, em alguma experiência de oração. E falavam, olha, vai para o deserto e você vai tirar uma palavra para você. E tem uma palavra que me acompanha depois dessas experiências de oração, que inclusive Daniel tocava, quem animava tudo era o Ministério Entoar, né? Que é o Ministério da Comunidade de Fidelidade. E desde o meu primeiro encontro pessoal com Jesus, da minha primeira formação, do primeiro encontro de jovens, tudo mais, a Comunidade de Fidelidade sempre esteve presente, porque o Daniel que estava à frente com o Ministério de Música, a Angélica rezando, Cláudia puxando oração, a Rose, né? Então sempre tive muito esse contato com a Comunidade de Fidelidade, né? E num desses encontros Deus me deu uma palavra que foi Mateus 6,33, que é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a partir dali dos 16 anos, mais ou menos, 17, eu vivo essa palavra. Tanto é que as minhas promoções nas empresas, lá na empresa, elas se deram através dessa palavra. E a minha vida, quando eu ia decidir qualquer coisa, era buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. Então eu sempre buscava. Então, a partir dessa palavra, eu falava, não, é vontade de Deus, eu vou. Eu sempre tive um coração doado, né? Eu disse não, lá quando o Daniel falou da questão política, por uma questão também de equilíbrio, né? A comunidade sempre buscou essa questão. Eu falei, puxa, eu estou muito bem no trabalho, muito bem na família e muito bem na missão, né? Eu realmente não via sentido, né? Mexer nessa estrutura, nessa Na organização. estrutura, na organização, missionário doado de vida, não tinha dia, não tinha hora, né? Tinha missão, né? Teve um dia que teve uma manifestação de um jovem lá na meia-noite, ligaram para a comunidade, Nossa. Daniel me ligou, olha, tá acontecendo isso, tem que ser agora, né? Fui eu e o Dalvo nessa casa, Dalvo, consegue? Consigo, bora, né? E fomos, né? Então não tinha hora, não tinha dia, sempre a gente foi muito doado. Então, não titubeei, não. Eu falei, se for vontade de Deus, vai ser. Nós vamos se eleger e Deus vai providenciar tudo. E Deus realmente providenciou tudo. E se não for vontade de Deus, eu vou voltar para a empresa, a porta estava aberta, né? E vou continuar minha vida como era sempre, né? Mas aí conheci o projeto também, que é algo maravilhoso, que o próprio Daniel falou, mesmo que não dê certo, nós vamos continuar apoiando esse projeto, porque é algo de Deus, o próprio Daniel fez também as formações, né? E viu realmente ali que é algo de Deus. Sim. E por isso a comunidade hoje apoia todo o projeto, né? Sim, com certeza. Que bênção, hein? Quanta história, hein? Nossa, bastante coisa, que é um membro da comunidade do período pré-fundante, passou por várias missões, por bastante coisa, e hoje está com uma missão árdua, que é uma missão na sociedade, como o Alan usou aqui, né? Uma vida pública, né? Uma vida que as pessoas acompanham e cobram e tudo mais. E como que você tem feito hoje, Jorge, para equilibrar, né? A comunidade fala muito do equilíbrio, né? A vida missionária, né? O Jorge católico com a figura pública, com o vereador. Como que você tem levado isso no dia a dia, dentro da Câmara, fora com as pessoas, com os padres? Como que você tem equilibrado o missionário católico com o cargo de vereador? Só para complementar, porque muitas vezes as pessoas acham que você é uma coisa na Câmara
uma coisa fora da Câmara, né? Só que não. Você é o Jorge, missionário da comunidade Fidelidade, dentro da Câmara Municipal, né? Exercendo ali a sua função de vereador. Então, explica pra gente aí como é isso pra você. Olha, Alan, existe um grande problema, e Danilo também, na sociedade hoje que quer separar tudo, dividir tudo. Não existe um Jorge lá e um Jorge aqui. É o mesmo Jorge. É o Jorginho da Dona Tiana que tá lá. É o missionário. É o esposo. Esse é o grande problema da sociedade. Por que tem tanta separação? Porque o marido acha que porque está distante da mulher não está com ela. Está com ela, ele é casado. Sim. Ou a esposa, né? Então, tá tudo ligado. O cosmos, quando Deus criou, a criação está tudo interligado. A natureza, está tudo, o universo, está tudo interligado. Então, o cristianismo, o cristão, ele não pode ser uma coisa lá na empresa e outra coisa dentro da igreja. Tem que ser o mesmo. E então eu estou dentro da política e continuo sendo missionário lá. E graças a Deus já aconselhei pessoas, já rezei por pessoas e sempre no escondimento. E o nosso testemunho de cristão lá dentro da política tem sido um testemunho verdadeiro. Muitas pessoas vêm conversar: puxa, Jorge, parabéns pelo seu posicionamento, parabéns pela sua fala. Você não é agressivo, você não fica falando mal das pessoas, o seu comportamento condiz com a sua fala. Então, tudo isso é evangelização, é o comportamento, né? Atribuem a São Francisco uma fala, não sei se é ele mesmo, mas acho que é muito pertinente para agora, né? E de evangelizar, se necessário, utilize as palavras. Né? Então, a vida precisa falar, né? Jesus não escreveu nada. Escreveram de Jesus. Jesus viveu. Então, o que nós precisamos fazer como cristãos missionários é, onde quer que eu esteja, lá o Alan arrumando, pintando um lugar, uma casa, é falar de Deus sem falar de Deus. O nosso comportamento precisa falar de Deus. Eu não preciso assumir tribuna e ficar falando do evangelho. Eu vou assumir tribuna para falar dos projetos, para falar daquilo que a gente está fazendo, mas o meu comportamento precisa ser cristão. Assim como vocês, quando está desenvolvendo uma planilha lá no emprego, desenvolvendo uma peça no torno, desenvolvendo uma separação de pedidos, algo, não importa o setor onde você trabalha, mas lá no seu trabalho, você está desenvolvendo o seu trabalho, mas como é o meu comportamento lá? Será que é um comportamento cristão? Será que eu me comportaria na igreja como eu me comporto no trabalho? Tem que ser a mesma coisa. O mesmo Jorge que está lá na igreja é o mesmo Jorge que está lá na política. E por isso o nosso carisma fala, né? É ser santo lá. Nós só vamos tornar um mundo mais santo se lá onde nós, mundo, né? onde nós estamos, nós vivermos o cristianismo, vivermos o nosso carisma. Então, lá na Câmara, lá no plenário, não necessariamente você vai ficar fazendo ali a sua lectio divina publicamente. Gente, hoje no Evangelho, Jesus está falando aqui para a gente se converter e amar o próximo. Você dá o testemunho com a postura, com o dia a dia, com a atenção, no comportamento. Então, essa é a sua forma de evangelizar lá. E o comportamento, o testemunho fala. E é claro, quem trabalha comigo no gabinete sabe, né, da nossa vida de oração. Geralmente as nossas reuniões semanais a gente inicia como uma oração, né, para que Deus abençoe aquilo que a gente está fazendo, né, os nossos projetos, nossos propósitos, as coisas. Então a gente pede a benção de Deus. Eu não sou bobo. Né? Se o ser humano pode ser virtuoso por si só, né, sendo homem no sentido de humanidade, né, buscando as virtudes humanas, as virtudes morais, né, e com o auxílio da graça, é muito melhor. Sim. Então por que eu vou negar o auxílio de Deus? Não, eu sou cristão, então aonde eu estou eu busco o auxílio da graça. Então eu vou iniciar o meu trabalho, eu inicio como uma oração, sim, ali dentro. Eu não preciso mostrar para todo mundo rezar, não, dentro. Então as pessoas percebem que você está rezando, percebem que ali Deus te dá ali um equilíbrio, uma palavra de ciência. Tem coisas que eu sei que é graça de Deus, né? Claro, eu estou estudando, eu estou buscando ali a virtude, né? Sim. Mas tem o auxílio da graça. Que benção.
Eu não posso perder isso, não. Não, com certeza. Pra que eu vou subir de escada se tem um elevador que... Opa, é Exatamente, isso né? aí. É isso mesmo. Na vereança, esse agora é o terceiro Terceiro mandato. mandato. Né? Louvado seja Deus. E nesses... Antes de você fazer essa Opa. pergunta, eu queria que você desse o testemunho da eleição do seu primeiro mandato, né? Que houve uma profecia, né? Que o Senhor ia multiplicar a quantidade de votos por 10, né? A quantidade de casas visitadas. Então, explica um pouquinho como foi esse primeiro mandato, de uma forma breve, e a profecia que se cumpriu, né? Nesse primeiro mandato seu. Foi algo grandioso, né? Porque ninguém sabia quem era Jorge, né? Tanto é que na nossa eleição, né? Um monte de gente, né? Quem é Jorge? Quem é Jorge? Quem é Jorge? Quem não me conhecia na política, porque nós não éramos da política. Hoje eu sou político, mas nunca fui político, nunca fui da política, né? O ser humano é um ser político, Sim, né? sim. Mas nunca fui de política partidária. E construímos, rezamos, mas visitei muitas casas. Eu visitei mais de 400 casas nesses 3 meses, mas consegui voltar em 300 casas. E nós finalizamos no sábado, antes da eleição, a nossa campanha, nós finalizamos com um momento de adoração ao Santíssimo. E naquele dia Deus deu uma profecia para o Daniel. E ele profetizou, ele falou, ó, Deus está colocando no meu coração que serão 10 votos por casa visitada. E eu visitei 300 casas, eu retornei em 300 casas com material. E quando finalizou a eleição, né, foram 2.991 votos. Eu falei, Deus não errou, né? Teria que ser 3.000 votos para ser certinha a profecia, né? Eu falei, alguém foi infiel aí Em uma casa. e não pediu os votos, né? E só votou, né? Mas a profecia foi essa, mas foi algo extraordinário. Ninguém nunca viu uma campanha como a nossa, silenciosa, sem falar mal das pessoas, falando bem da política, as coisas boas da política. Sem gastar dinheiro adoidado, Exorbitante, né? Não. Então foi algo assim grandioso. Grandioso. Tem um testemunho, Alan, da primeira campanha do Jorge que me marcou muito. E quando tem a campanha tudo, eu sempre lembro dele, de um senhor, eu não me lembro o nome dele, que ele saiu para votar sem o material. Você lembra dessa história, Jorge? Lembro. Conta aí pro nosso pessoal que tá em O casa nome um dele é pouquinho. o senhor José Tonheiro. E ele me ajudou, ele tinha um barzinho, né? Na frente do campo. Então eu deixava o material com ele e ele falava, Jorge, traz mais aí, que acabou. E deixava lá um pouquinho. Ele ia distribuindo pro E pessoal. no domingo não tinha material Pra ele votar. pra ele Nem- votar. Nem pode distribuir, né? Nem pode. né? Nem poderia. E aí, beleza, ele fala, vai ter no chão. Eu vou ver aqui, vou olhando na Rua das Flores aqui e eu vou achar um santinho do Jorge no chão. Ele chegou até a escola e não tinha nada no chão. E por quê? Nós não fazemos boca de urna e nem jogamos material como todos jogam, né? É tete a tete, é 1 a 1, né? Assim como é a evangelização. Pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa, voto a voto. E eu fui lá fazer o agradecimento para ele, né, na semana. Ele falou: menino, eu não achei um santinho seu no chão. E eu falei, então, senhor Tonheiro, a gente não joga no chão mesmo, né? A gente quer fazer essa nova política, realmente, conscientização, até ambiental. Todo mundo fala que tem que fazer uma política ambiental com menos sujeira e tudo mais. Até o sábado à noite só, né? Essa política. Chega no domingo de manhã da eleição, infelizmente. Aparece, né? Mas a gente, sim, eu tenho um material no bolso. Se alguém falar, quem você vai votar? Olha, tá aqui, esse é meu candidato. Mas boca de urna e Sim. material a gente não joga, não. Então, realmente, esse testemunho é grandioso, né? Não, muito Parece bonito. que não, mas é muito bonito mesmo, né? Antes de ir para a E- próxima pergunta, você que está assistindo aí, olha que bonito isso, né? Um missionário, um católico, dentro da política e vendo o jeito que o Jorge fala da política, com amor, com uma verdade, uma sinceridade, abre mais uma vez os meus olhos para aquilo que é a verdadeira política, né? Que é o bem comum. A política é o bem comum, o bem para todos. Então, que nós possamos rezar. Você que está acompanhando aí o podcast, tudo, reze
né, pelos políticos, pela política do nosso país, no mundo como um todo, diversas situações, guerras no mundo, tudo mais. Então que nós possamos ser esses intercessores, né? Porque um dia, aqui em São Bernardo, a comunidade ouviu a voz de Deus, ouviu esse chamado, e hoje nós temos essa alegria de ter um irmão da comunidade nessa missão tão árdua. Então, louvado seja Deus, irmão, pelo seu sim, pelo seu testemunho, Amém. né? E por todo o seu esforço em crescer, em aprender toda essa parte técnica também. Desculpa, Alan, mas eu queria pegar um Sim. gancho na sua fala, Danilo, que foi muito importante, né? A política nasceu para construir a paz no diálogo. Então tinham as guerras. Antes de acontecer uma guerra, quem que iam fazer os acordos? Diplomatas, que de forma política, então, negociavam, né? Articulavam para que não houvesse a guerra, para que houvesse um acordo de paz. Os famosos acordos de E paz. hoje a política virou guerra. Mas a política nasceu para não haver guerra. Então, se a gente está vendo hoje essa guerra, né, de um lado e de outro, acusações, mentiras e tudo narrativas, mais, né, de histórias de quem fala mais. é porque não é política. A política nasceu para a construção da paz e não o contrário. Bacana. Não, eu só ia, na hora que você tava falando, eu só ia elogiar também o Jorge, porque a gente vê o amor com que ele fala, né? A gente brinca, né, muitas vezes, e a gente fala, não, o Jorge, ele nasceu para ser político, né? Porque parece que é intrínseco nele, né? Ele tá no terceiro mandato, 4, 8, 10 anos, né, Jorge? Ano que vem vou pro 10º ano. 10º Nono ano ano de agora. vida pública, mas parece que ele viveu a vida inteira, Sim. né? Tem Dessa gente forma. que já falou isso pra mim, né? No início eu tive uma assessora, que é a Núbia, né? Eu e o Danilo fomos visitar ela juntos, né? É Eu lembro verdade. como se fosse hoje. A Na Núbia hoje, pré-campanha, a gente ainda fazia as visitas. ela está muito entregue ao projeto Sim. hoje, né? Trabalha diretamente com o Reinaldo. E a Núbia falava isso pra mim, ela, vereador, daquele jeitinho dela, vereador, eu acho que você nasceu pra política, né? E eu falava, ai meu Deus, essa doida, né? Hoje eu vejo uma vocação. Sim. Hoje eu vejo uma vocação, mas lá atrás eu não via. E é interessante, o Reinaldo sempre fala isso, que a nossa vocação, a nossa missão, quem vê não somos nós, são os outros. Então, a vida fraterna faz com que a gente veja o potencial, o dever ser do outro. E olha que Que legal, bonito. porque quem escolheu o Jorge, né, para ser esse candidato da comunidade foi a comunidade. Foi o corpo fraterno da comunidade que Indicou o Jorge. indicou o Jorge. Então já viam isso em você também, Aham. A comunidade via uma vocação que eu não via. que você não via. Olha E, só que e, bênção. e antes, né, a comunidade indicou o nome do Jorge internamente, mas para ter a primeira campanha, a primeira eleição que o Jorge participou, como ele fala do projeto, se reuniu um grupo de pessoas para indicar outras pessoas, e o Jorge era novato, né, no projeto, Sim. e foi escolhido por outras pessoas Que não era na que comunidade. não era da comunidade, né? Confirmando mais uma vez o chamado, hein? Aquela escolha foi... Eu tava presente nessa escolha, não sei Olha se você só. tava. Foi algo de bênção. Deus, porque eu tava fugindo, né? Eu era o profeta Jonas. Eu tava fugindo e graças a Deus, assim, eu não contei toda a história porque é muito longa, mas quando eu fui fazer as formações do projeto, tem uma das formações que chama Semente de Vida Nova. Nessa formação eu decidi não sair candidato mesmo. Eu falei pro... Aí, Tá aprendendo como é a coisa, aí ele discerniu, não é pra mim. eu saí da formação impactante, né, de São Felipe Neri, que é a luta contra a maldade dentro de nós. E eu vi ali uma vaidade. Eu falei, Nossa. olha, existe um projeto muito grande, maravilhoso, de cristãos, de pessoas boas, competentes, bom caráter, fazendo algo já. Por que nós aqui, como comunidade, vai querer lançar um candidato? Eu liguei pro Daniel de lá, e aí o Daniel falou, não, vamos conversar. Chegando aqui, a gente conversa. E aí eu conversei com o Daniel, ele falou, olha, se é realmente tudo isso que você está falando, então Deus colocou no nosso coração, como comunidade, que a gente tinha que participar da vida política, né? De ter uma missão na política. Então você vai ajudar esse projeto aí. Vai ajudando lá, apoia o candidato,
né? Aí teve o dia da escolha do projeto, eu estava lá e fui escolhido pelo projeto para ser candidato. Olha que Foi bacana. escolhido pela comunidade, pelo projeto. projeto e, antes de tudo, por Deus. Por Deus, é a vocação mesmo, né? Amém. Que bacana. Jorge, nesse tempo aí de mandato, tudo, quais são os principais projetos que você conseguiu apresentar na Câmara, que foram aprovados, que estão já implantados, assim que fala, que está Em vigor. funcionando, que está em vigor, né? Quais são esses principais projetos Só no para quem mandato? tá assistindo a gente, né? Em outros podcasts a gente fala o endereço da comunidade, mas nós estamos aqui localizados na cidade de São Bernardo do Campo, aqui no ABC Isso. Paulista. Então, o Jorge, ele é vereador Na aqui cidade. na cidade de São Bernardo do Campo. E nós estamos no Estúdio Algeri aqui, que é do nosso amigo Ilso Ilso Júnior, que Júnior. também é missionário da comunidade Fidelidade. E caso você queira gravar um podcast, entre em contato com a gente. Curso. Pode mandar aí, ó. Quero gravar, quero conhecer o estúdio. Deixa aí nos comentários que a gente entra em contato com você depois. É isso aí. Repete a pergunta. Quais são os Peraí. principais Os principais projetos? Ah, tá, do legal. mandato? Vamos lá, então. São 9 anos de trabalho, mas antes de falar dos meus principais projetos, eu acho importante deixar bem explicado para as pessoas, porque confunde-se muito o que é a vereança, o que é o vereador e o que é o executivo, o que é o prefeito. Então, a missão do vereador é fazer melhores leis para a sociedade. Quem executa é o prefeito, ele é o executivo. Então, o vereador faz boas indicações, Ah, tá. faz ofícios para que possa arrumar uma rua, arrumar um bairro. Ele vai oficiar, mas existe um plano de governo do prefeito que pode ser atendido ou não. Então, aquela Então- coisa que o pessoal fala assim, eu vou pedir pro meu vereador asfaltar isso que eu ia- minha rua. Isso que eu ia deixar claro aqui. O vereador, ele não tem o poder de asfaltar, não tem Não. o poder de fazer, de cortar uma árvore, de... Não, ele vai fazer uma indicação para o executivo e o prefeito que vai falar, não, pode fazer É ou não isso. pode fazer. É isso? É isso. Então, as pessoas confundem, né? Falar, o meu vereador vai fazer. O vereador não faz. Ele Quem indica. faz é o executivo, ele executa. O vereador fiscaliza. Então, nós somos fiscais, entendi, né? entendi. Na verdade, todo cidadão é um fiscal. Sim. Então, tem um buraco na rua. Nós temos hoje um sistema onde ele mesmo pode fazer virtualmente mais de 2.000 serviços, né? 2.000 serviços Que o município disponibiliza via posso solicitar. internet. Ou, eu quero ir presencial, pode ir no Poupa Tempo. Vai lá e faz também a sua solicitação. E o vereador também faz esse tipo de solicitação. Uma poda de árvore, um tapa-buraco, uma solicitação de asfalto, de regularização fundiária. E aí todos esses trabalhos o vereador também faz como indicação, né? É claro, de repente uma solicitação de tal bairro foi o vereador que fez. Sim. Isso é bacana, porque o vereador solicitou e o prefeito incluiu já na base de trabalho dele, porque já tinha uma programação para ser feita na cidade. Então, primeira coisa, eu acho que é bom distinguir isso, Não, isso né? é ótimo, porque as pessoas confundem muito mesmo, né? Achando Falam que o que vereador, o vai vereador fazer, tem esse poder. Eu acho que também a forma com que é passado para a população deixa a desejar também esse entendimento. E aí o vereador faz o quê? Vai escutar a população, uma reunião no bairro, olha, a gente está precisando disso, disso, disso e disso. Porque o vereador é a ponte. E ele tá mais próximo dos moradores. Que imagina É o prefeito, igual São Bernardo, que é uma cidade grande, o prefeito vê todo mundo. Não, então, tem os vereadores, né? O Que tá ali prefeito mais não próximo. vai conseguir estar no bairro. Sim. Não vai. Vai, uma vez ou outra, né? Mas em todo o mandato ele não vai conseguir. Então quem está mais próximo da população é o vereador, que é essa ponte que vai ouvir os problemas do bairro e leva para o executivo e em forma de documento ele fala, ó, tá precisando disso, 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 disso no bairro. E aí o prefeito vai falar, olha, isso dá, isso não dá, isso dá, isso não dá. Não Isso só é o legal. prefeito, mas os secretários também. Você consegue É isso aí. chegar no secretário de determinado problema, situação para conversar. Mas o vereador tem projetos. Sim, mas antes de você falar, é legal deixar claro isso, porque muitas vezes o que a gente ouve, eu pedi para tal vereador fazer tal coisa e ele não fez. Eu pedi para tal vereador fazer isso e a minha rua não foi asfaltada ainda. Mas não, existe esse levar para o executivo e existe o planejamento do executivo também, para saber. Isso. Às vezes aquela rua já está contemplada, só que mais para frente. É isso?
Existe uma ordem das prioridades, né? Então, qual que é a prioridade agora? É o asfalto ou saúde? Então pensa na sua casa. O prefeito, ele é o administrador da casa, que é a cidade. Sim. Você lá na sua casa, bom, a esposa falou para arrumar a torneira, arrumar o chuveiro, arrumar não sei o quê, é o buraco na frente da casa, é a porta que não tá fechando, é isso, é isso, é isso. Aí você vai colocar a ordem de prioridades, ó. Eu acho que eu tenho que arrumar a primeira porta de entrada, porque senão vai que vem um bandido, Segurança, alguma sim. coisa, segurança, né? Olha, acho que vamos ter que cortar algum gasto em casa, né? Aí você corta a Netflix, corta a internet, mas e o convênio? A gente vai cortar? Então, você coloca a ordem de prioridade das coisas. O prefeito é a mesma coisa, o cobertor é curto. Então, ele vai mandar para a saúde, vai mandar para a educação, vai mandar para a infraestrutura, vai mandar para transporte, saneamento. Para onde que ele vai mandar? Então, essa organização e as ordens de prioridade, quem faz é o prefeito. E pegando o exemplo da casa, às vezes, vamos lá, pegar o exemplo da esposa de novo. Às vezes a esposa quer pôr um forro diferente na casa, pintar o teto, tudo, mas, pô, tem um vazamento, tem que trocar o telhado. Então não adianta fazer uma coisa antes, se tem algo Excelente. que vai demorar mais tempo para executar, porque senão você vai pintar o teto, daqui 3 meses vai ter que chamar a empresa do Alan para pintar lá de novo o teto. Ele não vai achar ruim, mas tem O a ordem das vazamento coisas. está lá. Então, muitas vezes a pessoa faz um pedido ali, né? Pede alguma coisa pro vereador, pra prefeitura, e não vai ser atendido porque às vezes tem um planejamento maior, né? Às vezes quer que asfaltar a rua, mas vai trocar o esgoto ali. Então não faz sentido asfaltar naquele momento. Mas né? tem alguns trabalhos que são mais rápidos, né? Que nem um tapa-buraco. Um tapa-buraco pode ser solicitado, né? Naquela rua, e aí vai ser feito, né? Bom, enfim, a pergunta é quais são os projetos. agora- né? Ó, mas tudo esclarecido para os nossos telespectadores. Então, ó, não tenham mais dúvida qual é a função do vereador. E não é a função do vereador Jorge de São Bernardo. Não, é todos. Constituição todos, Federal, né? Constituição. Então, o vereador tem essa função e o prefeito tem essa função. É isso aí. Olha, nós temos muitos projetos em andamento e nós temos muita coisa que a gente conseguiu fazer durante esses 9 anos. Então, tem um carro-chefe de trabalho que é a defesa da vida e da família. Nós precisamos nos posicionar como cristãos, e não só como cristãos, mas como seres humanos. O primeiro direito é o direito à vida, porque depois do direito à vida que vem os outros direitos, né? Sem o direito à vida não tem. Então, eu preciso me posicionar nesse sentido. Então, dentro da Câmara Municipal, né, a gente traz muito forte essa bandeira da defesa da vida, da família, da promoção também da vida e da família. Então, nós fizemos fóruns sobre isso, fizemos simpósios sobre isso, sobre educação dos filhos, né? Queremos fazer projetos futuros para a formação da família, né? Então nós temos aí um trabalho com saúde mental, que é o mês de janeiro branco, mas além dessa lei nós temos o dia do psicólogo, setembro amarelo, entre outras que nós desenvolvemos, e o ano inteiro nós desenvolvemos junto com voluntários da área da psicologia um trabalho de saúde mental. E que está também entrelaçado com o nosso carisma, né? Essa questão da busca do equilíbrio, os temperamentos, esse livro que o Daniel lançou agora. Daniel sempre falou da importância do psicólogo, né? Sempre, sempre na comunidade. Tanto é que a gente começou um atendimento com psicólogo, Sim. oração. São João Paulo II disse, né? A fé e a razão são duas asas que nos elevam para contemplar a verdade. Então, a comunidade sempre trouxe isso, né? A vida de oração ela é importante, mas eu não posso esquecer a razão. Então, a psicologia também é importante, né? Temos um trabalho com educação. Hoje eu sou presidente da Comissão de Educação dentro da Câmara e representante de todos os vereadores dentro do Conselho Municipal de Educação. Isso já há 8 anos, né? Então, Desde o primeiro mandato. desde o primeiro mandato. Acompanhando a questão bem, da senhor. educação, né? A gente vê tantos problemas que circulam nas câmaras, ali você consegue já Tem um dar um projeto suporte. com autismo, então a gente fez diversos trabalhos. A Lei Abril Azul é minha na cidade, a carteirinha do autismo foi uma indicação minha na cidade. A gente tinha um trabalho. Como você vai fazer uma estratégia de trabalho se você não tem um quantitativo? Você não sabe quantas pessoas com autismo a gente tem na cidade,
quantas pessoas com deficiência a gente tem na cidade. Então a gente tem um trabalho sério nesse sentido também. Tem um trabalho com educação, né? Além, já falei dessas questões da presidência da comissão e também do conselho, mas também trouxemos uma universidade para a cidade totalmente gratuita, que é a Univesp. É uma parceria do governo do estado junto com a cidade. Então, muitos amigos nossos, inclusive, prestaram vestibular e entraram na Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que fica hoje dentro do Senforp. Então, essa universidade, você fez a indicação, você estava explicando, foi acolhida pelo executivo, e São Bernardo tem agora uma universidade virtual, gratuita, por uma indicação sua. Isso. O Orlando, na época, eu falei para ele, não sabia, porque ele foi deputado, né? Então ele conhecia já a Univesp em outras cidades, mas ele achava que São Bernardo tinha. São Bernardo não tinha, uma cidade de 900 mil habitantes. E não tinha uma Univesp aqui. E a Univesp são polos, então poderiam ter outros polos da Univesp em São Bernardo, né? E aí fiz a indicação, foi acolhida, né, de princípio. A primeira secretária não deu andamento, a Silvia deu andamento. E foi fantástico, né? Tinham profissionais, né? Inclusive a professora Luciana, que está lá hoje coordenando tudo isso, né? Fantástica, né? Nessa área da tecnologia e tudo mais, deu sequência a esse trabalho. E hoje, com o prefeito Marcelo, ele fez a faculdade municipal. Então, tem a faculdade municipal com alguns cursos, são 4 cursos, hoje com 200 alunos, que é uma iniciativa do Executivo, mas nós já tínhamos a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Unindo as 2 faculdades gratuitas aqui na cidade, tem mais já de 1.000 alunos cursando uma universidade totalmente gratuita na cidade. Com polo na cidade. Olha que bacana isso. E muitas vezes isso não é noticiado, não é divulgado. Então, você que está acompanhando aí o nosso podcast, segue lá o vereador nas redes sociais, né? O missionário e vereador lá nas redes sociais. Inclusive, preciso até verificar se não está agora já o vestibular, se eu não me engano, né? Às vezes é no meio do ano, às vezes é no início do ano ou no final do ano. Eu preciso dar até uma olhada para divulgar, para que as pessoas se inscrevam também. Fala o seu @, do Instagram, que aí o pessoal corre lá no seu Instagram para poder ficar antenado aí no... O pessoal da nossa vestibular. técnica aí, se for possível, coloca aí as letrinhas. Em algum lugar da tela vai aparecer aí o @ do vereador. jorgearaújo.sbc. Então tem... É simples. É simples, jorgearaújo.sbc. No Instagram, no Facebook e no YouTube também. No YouTube a gente tem o ponto fidelidade, porque eu iniciei o YouTube como missionário, né? Então... o início, então acho que, se eu não me engano, lá tá como fidelidade. Mas jogar jorgearaújo.sbc já vai aparecer as Instagram redes. já vai ter lá as redes. Então, ótimo. Jorge, nós temos mais 2 perguntas aqui, né? Para já ir caminhando pro nosso final do nosso bate-papo, porque se deixar a gente gosta de conversar. Vamos até mais tarde. Né? E hoje trouxemos um convidado que gosta de conversar também. Né? E falando dos temperamentos aqui, o Jorge nem parece ser sanguíneo, né? Não, nem parece. Conversando, falando bastante. Né? Olha, é interessante, né? Porque nós precisamos buscar o equilíbrio, né? O temperamento ideal é aquele que não aparece. Isso mesmo. Né? Inclusive o Daniel fala muito sobre isso, né? O Reinaldo também fala muito sobre isso. É buscar o equilíbrio, né? O ideal é que a gente converse, que a gente fale, que a gente conviva e a gente não distingua o temperamento da pessoa, né? Mas eu sou sanguinaço. Nós temos essa intimidade porque somos irmãos de comunidade, então a gente se conhece, né? Tem essas brincadeiras internas. O Jorge é assim porque é sanguíneo, o Danilo é assim, o Alan é assim porque é colérico, enfim. E antes da gente dar sequência aqui, Alan, nas perguntas, vamos ver a nossa foto, a nossa selfie, como ficou? Já consegue visualizar como Será ficou? que já tá pronta? Vamos ver se pela foto dá pra ver quem é mais sanguíneo, quem não é. Geralmente todo mundo sorri, né? Então todo mundo fica sanguíneo. Olha lá a nossa foto lá, ó. Cadê? Olha lá. Aí, ó. O Jorge tem cara de sanguíneo. Olha lá, então na foto. Saiu, ó os polegares. Eu tava segurando o telefone, não dava. Muito Olha, legal. O joinha é uma marca, né? É uma marca. Pessoal, legal, a gente vai postar a foto lá no Instagram da comunidade, né? Vamos marcar o vereador também. Então deixa aí o seu like pra gente impulsionar aí, divulgar o podcast, divulgar também o irmão que é missionário e vereador aqui em São Bernardo. Isso mesmo. Jorge,
Então, eu queria fazer essa pergunta aqui. Qual o momento mais difícil, assim, nesses 10 anos de mandato que você passou por eles? Olha, com toda certeza foi o momento da pandemia, né? Porque eu perdi minha Você pegou mãe a pandemia já, vereador. e, assim, minha mãe ajudou muito na eleição em 2016. Minha mãe conhece muita gente, né? Então, em 2020 teve esse momento da pandemia e eu perdi minha mãe nesse meio, né? E minha mãe não, ela é ainda, né? Essa minha grande líder, né? Então, às vezes eu ouço a voz da minha mãe aqui dizendo, ó, cuidado com isso, ó, cuidado com aquilo, porque é essa sociedade primária que é a família, né? Então, posso dizer que foi a perda da minha mãe, né? Na política, foi o pior momento que eu vivi na vida, né? Eu perdi meu pai muito cedo, minha mãe cuidou da gente, né? Uma paraibana arretada, né? E uma grande mulher, uma grande líder mesmo, né? Minha mãe foi uma grande líder. Então, eu acredito que dentro da política, por conta dessa questão eleitoral mesmo, minha mãe sempre me ajudou muito, né? Falando com as pessoas, falando com a família, Sim. mandando para as pessoas, né? Defendendo o nosso trabalho também dentro do nosso bairro e tudo mais. Então, eu acho que foi, né, no momento da pandemia, a própria pandemia, porque foi algo muito novo para o mundo. E nós, como políticos, precisamos fazer política pública e dar respostas rápidas, né? E São Bernardo teve uma grande graça, que a gente estava na construção de um hospital e que pôde receber a tantas gente, tantas pessoas até do Brasil, né? Foi tratado no hospital de urgência gente de outros estados, né? Porque não tinha hospital para lá e transferiram para cá. Então, graças a Deus, não faltou leito para ninguém, né? Todo mundo foi muito bem atendido. Graças a Deus, né? Então, foi algo muito novo a nível mundial, né? E que a gente viveu e perdi minha mãezinha durante esse momento. Então, eu posso dizer que acho que talvez foi o momento mais difícil aí da questão política. Porque eu penso o seguinte, votações difíceis nós vamos ter. Sim. Mas mesmo que seja uma votação austera, que precisa ser feita, austera, a gente sabe que é para o bem de todos, né? Não é algo egoísta, é algo que é necessário para aquele tempo e até ou para a vereança ou para o executivo, para que execute bem aquilo que precisa ser executado. Então a gente acaba assumindo às vezes votações difíceis, né? Mas um exemplo, eu votei a reforma da Previdência. E eu lembro como se fosse hoje municipal, né? Sim, municipal, Então, porque o pessoal vai achar que era algo lá a no nível Congresso. nacional, que poderia ter sido feito a nível nacional e já desencadeado em todas as prefeituras e estados, mas que foi decidido pelo Congresso Nacional que Pra as votar na prefeituras deveriam votar. Cada um ia votar a sua. E foi uma votação muito difícil, mas tinha que ser votado, porque a Previdência ela não é superavitária em nenhum lugar do Brasil, né? Muito pelo contrário, tem aporte sempre da prefeitura, né? De todas as prefeituras, e tem prefeituras que é muito deficitária, né? São Bernardo, graças a Deus, tem uma boa previdência, né? Mas teve servidor que já estava para aposentar e que teve que pegar ali um pedágio de né? mais 4 anos, mais 5 anos, mais 6 anos, mas imagina. Então, muito difícil, uma votação muito difícil. Mas se nós não votássemos, a prefeitura não receberia os repasses mais do governo federal e ia ocasionar um monte de problemas. Então, são votações difíceis, mas a gente sabe que é para o bem de todos, que é para o bem comum, né? Mas acho que o mais difícil mesmo foi justamente a perda da minha mãe nesse processo, que é uma pessoa que sempre me apoiou, me ajudou, era uma grande entusiasta dessa questão do mandato. Ela participava. Pra você ver, olha, quando criança eu cheguei em reuniões políticas, porque minha mãe ia, ela chegou aí na Câmara, fez algumas coisas junto com outros vereadores, mesmo no bairro, ia na reunião Amigos de Bairro. Minha mãe sempre participou, né? E nessa época, os nossos pais participaram. Então, o esgoto da rua lá onde a gente mora, onde a gente morava, né? Foi colocado pelos munícipes. A prefeitura cedeu os canos, né? E os munícipes cavaram Os mutirões, os né? mutirões, né? Então fez o mutirão, arrumaram a rua, deixaram lá o
o esgoto pronto. Então, os nossos pais participavam mais da sociedade. Hoje existe um distanciamento, né? É obrigação do vereador, obrigação do prefeito, e a gente não põe a mão na massa, É né? aquilo que você falou no início, né? Essa divisão que se cria, né? Na sociedade, na política, do munícipe com o vereador, do munícipe com o prefeito, com o poder público. A igreja, inclusive, é uma das grandes entusiastas nesse sentido. Como? O princípio da subsidiariedade é algo que a igreja acredita, não sei desde quando, mas quanto à questão econômica, mas quanto à questão vivencial. Então, é um princípio básico daquilo que uma instância menor pode fazer, não precisa acionar uma maior. Ou seja, é um princípio de mais liberdade, mas de mais responsabilidade, onde eu sou um ser responsável onde eu estou, né? O que é maravilhoso, o que deveria ser para todo cidadão. E acho que esse princípio deveria ser mais verbalizado, né? Colocado, ó, se você pode fazer algo, tem condições de se organizar, Faça, não, né? não precisa esperar 4 anos para ter uma mudança, tudo não. Vamos, as sociedades amigos de bairro, né? Eram muito fortes. Eu lembro quando eu era pequeno, era muito forte esses movimentos, tudo que as pessoas se reuniam e faziam os mutirões, né? Faziam algo em prol do bem comum. E é Não- importante. Não era só pra minha casa, né? Era pro bairro, Para era pra aquela todos, região, né? uma iluminação que veio, uma água que veio, um esgoto que veio, Não e é por só aí pra um, é vai. pra todos, Para né? É todos. pra todos, né? É, o professor César Saldanha, né, que dá aula, deu aula, né, na escola de formação de líderes, ele tem uma frase que é muito fantástica, né, quando ele se refere ao bem comum. Fala que o bem comum é o bem de todos naquilo que todos temos em comum. É isso É. mesmo. Então a rua, ela é um bem comum naquilo que todos temos em comum. Pra todos. É isso. Então não é só um que vai passar, não é só uma religião que vai passar, como você falou lá no início, né? Então nós Olha, temos que ter essa visão. interessante você falando do asfalto, né? É até importante nós falarmos com os nossos filhos a respeito dos ganhos, dos benefícios que a sociedade tem através da política. Um exemplo, uma rua que não tinha asfalto, hoje está asfaltada. Seu filho nasceu ali, a rua já está asfaltada, já tem água, já tem iluminação pública, já tem. Nada disso caiu do céu. Foram pessoas que se organizaram, que foram pleitear com algum vereador que foi essa ponte, que levou até o executivo. Opa, desculpa. E que levou até o executivo. E que foi realizado naquela região. Isso é algo maravilhoso. Houve a unidade das pessoas, houve o ouvido do político que foi até lá, que ouviu a sociedade, que levou até o prefeito, levou até o secretário. Então, todos se uniram para que houvesse aquele bem comum. Isso é maravilhoso. Um A campo política de é muito futebol bela, né? que é feito, um gramado, né? Isso é a política, né? Essa verdadeira é a política. grande beleza da política que, infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar. Mas nós temos, graças a Deus, vereadores, né, como o Jorge, que tem resgatado essa visão boa da política, né? Essa visão Exatamente. correta da política, né? Então, é isso, meu irmão. Continue esse Rezem trabalho por lá mim. que nós estamos rezando por você. E A última pergunta você vai fazer? vou fazer aqui para finalizar aqui, para ir fechando o nosso podcast. Você que está acompanhando até agora, deixa aí o seu comentário, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal. Vai lá no Instagram do vereador Jorge para conhecer um pouco mais do trabalho e da missão. Você posta também, né, as coisas de missionário lá, tudo. Então você vai acompanhando onde ele está pregando e tudo mais, conhecendo um pouco mais da boa política. Para encerrar aqui esse nosso bate-papo, qual que é... Eu até escrevi aqui para eu não perder aqui o meu raciocínio. Você tem ainda algum sonho para realizar na política? Você tem algum sonho que você gostaria de realizar como político, como vereador em São Bernardo, irmão? O sonho, acho que tinha que ser o sonho de todo cristão, né? Que é a civilização do amor, né? São João Paulo II falava sobre isso, né? Mas como que a gente vai construir a civilização do amor se não for pela família? A família é o menor núcleo da sociedade, mas é o mais importante. Então, um sonho que eu tenho é um sonho de trazer uma secretaria da família para a cidade, porque Que bacana.
é algo que é transversal, ela passa por outras secretarias, então passa por educação, passa por assistência social, passa por saúde, passa por outras secretarias, mas é algo que formaria na ponta de maneira concreta as famílias, né? A gente vê a necessidade dessa formação, né? De famílias que estão nascendo, mas não tem um direcionamento. Como que eu preciso cuidar melhor do meu filho, né? Posso pegar seu celular aqui para mostrar? Tem a questão das telas, né? O uso de telas. Quando inicia esse uso? Quando não inicia? O que que eu preciso fazer? O que tem de ferramentas hoje para me ajudar a organizar melhor a vida do meu filho quanto a isso? A questão educacional. Como eu posso ajudar mais meu filho nessa questão educacional? A questão do fortalecimento de vínculos familiares, a questão da segurança dos meus filhos, como que eu posso... Então, o Estado pode ajudar a família, inclusive está na Constituição Federal a proteção da família, como um dos princípios de direitos ali, a família como protagonista no Estado, porque ela é o menor núcleo, mas ela é o mais importante. Inclusive se chama de célula máter da sociedade. Então é a célula mãe. É da família que vem a sociedade, não o contrário. Se a família ela tá protegida, amparada, cuidada, vai sair melhores profissionais, melhores pessoas. Tem estudos... Melhores políticos. Você pode até falar melhor. Tem estudos que mostram, né? Quando a família ela está organizada, amparada, tem esses cuidados com as crianças, o índice de violência, de pessoas que não partem por um caminho profissional, como foi você trabalhando desde cedo, é diferente, né? Quando a família ela é amparada, cuidada, formada, o resultado é melhor de uma família que não se estruturou, né? Que não tem esse amparo, né? Bom, então esse é um sonho. E eu espero que ele seja realizado com a graça de Deus. Não é fácil, né? Porque você tem uma secretaria, mais custos. Tem que estar no plano de governo do prefeito, né? Para fazer tudo aquilo que precisa ser feito, para vir como lei e tudo mais. Então é um passo longo aí, não é mais sonho é sonho. E como diz o outro, né? Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho, mas se é sonhado em comunidade, em fraternidade, ele pode se tornar realidade. É isso que a gente quer. Amém. Bacana. E é um sonho que ele está trabalhando para isso, né? Fez dias atrás o seminário, né? Defesa da vida, da família, já Sim, trouxe foi fantástico. palestras, tudo nesse sentido. O professor então... Marcelo Couto já esteve aqui, foi diretor nacional da família. Professora Ângela Gandra, né? Doutora Ângela Gandra, esteve aqui conosco também 2 ou 3 vezes, falando conosco a respeito da importância de ter uma diretoria, uma secretaria da família, o trabalho da família, o fórum da família, o simpósio da família. E desde o início do nosso mandato, em 2017, a gente traz esse trabalho da importância da formação da família. É isso aí. Amém. E aquilo que você partilhou com a gente, né? Se é da vontade de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É isso. Então, vamos continuar rezando nesse propósito. Meu irmão, uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Muito obrigado por esse bate-papo. Ficamos sabendo, antes do podcast começar, que ele já participou de outros podcasts, né, Jorge? Já participou de entrevista num ambiente cristão, mas de um podcast católico é o primeiro. Então, olha só que bênção, que honra. Falar até pra sua equipe aí depois, ó. O primeiro podcast católico que você foi aí... Que eu fui convidado foi aqui. Olha que alegria, né? No alegria. carisma, que bênção, né? Então, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, pelo bate-papo. Obrigado pela sua missão. Obrigado, irmão. Continue firme lá, que a gente continua firme aqui rezando por você e pela sua família, viu? Eu que agradeço, rezem, né, por esse trabalho, por essa missão, por esse apostolado que vocês são irmãos, né, e a gente vive. Eu digo, eu tenho um lugar para retornar, que é a comunidade Fidelidade, né? Lá é o meu cantinho, né, onde eu não sou reconhecido como vereador, mas como irmão. Né? É um lugar onde tem esse respeito, né? Essa fraternidade, essa
vivência nossa de irmãos, né? Lá, ninguém me respeita lá porque é uma autoridade que está chegando. Não me respeita porque eu sou o missionário da comunidade católica Fidelidade, né? Lá é um lugar onde eu rezo, onde eu comungo, onde chora. Choro, onde ri, onde a gente vive essa graça de... O Padre Vinícius celebrou conosco esse envio, né, a renovação do nosso compromisso, e ele dizia, né, obrigado pela oportunidade de estar com vocês vivendo um pedacinho do céu, essa antecipação do céu aqui na terra, né? E para mim é isso, comunidade de fidelidade, né? Essa antecipação dessa graça de Deus. Um dia nós o veremos face a face, Amém. né? E aqui é uma antecipação, não é o céu ainda, porque tem bastante problema, né? E tem coisa para resolver, o fundador que o diga, né? Mas para mim é uma graça, né? Estar Amém. em comunidade. E agradeço a Deus pela vida de vocês, né? Eu sempre vi vocês fidelidade, né? O Alan, o Danilo, e tem alguns outros irmãos aí ainda, e quem sabe, né? Vamos rezando. Tá chegando o nosso encontro vocacional, então. Então, Jorge, mais uma vez, muito obrigado mesmo, viu? Nós vamos deixar aí, em algum lugarzinho aqui da tela, o arroba do vereador, né? Do Jorge. E também o QR Code para que você possa adquirir aqui os nossos livros, né? Tem o lançamento que nós fizemos a semana passada do Temperamento Sob Controle, do nosso fundador, Daniel Oliveira. E nós temos também os outros 2 livros, que é o Faz-me Fiel, que o Daniel falou um pouquinho aqui também, e o Ser Mãe, que é da Mônica Tinte, também missionária da nossa comunidade. Então você pode estar adquirindo aí através do link ou do nosso WhatsApp também. Gente, chegamos ao final. Mais um podcast, mais um bate-papo. Com fidelidade. E que alegria. Tá enriquecendo a história da comunidade, né? E conhecendo alguns detalhes. Cada irmão que vem aqui a gente escuta uma coisa diferente, uma visão né? diferente. De uma história nova, né? Tem sido muito bom. Então a gente encerra esse bate-papo, esse podcast aqui com muita alegria. E lembrando você, toda quarta-feira, 19h30, nós estamos aqui no YouTube com episódios novos. A gente está terminando esse mês festivo, esse mês jubilar da comunidade, e vão ter irmãos de outras comunidades, Jorge. Vão ter pessoas de outras comunidades participando aí também. Sacerdotes, né? Vem muita coisa boa aí, muita novidade no nosso podcast. Vai acompanhando a gente aí, tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe, gente. E até a semana que vem, com a graça de Deus. Tchau, tchau. Um abraço.